A lei da atração e o poder do pensamento. Capítulo 3. Uma conversa sobre a mente. O homem possui uma única mente, mas tem várias faculdades mentais, cada um capaz de funcionar de acordo com duas linhas diferentes de esforço mental. Não há linhas divisórias distintas separando as duas e as várias funções de uma faculdade, mas elas sobreiam uma às outras, assim como as cores do espectro. Um esforço ativo de qualquer faculdade mental é o resultado de um impulso direto enviado no momento do esforço. Um esforço passivo de qualquer faculdade da mente é o resultado de um esforço ativo precedente da mesma mente ou de um esforço ativo que segue uma sugestão, vibrações de pensamento da mente de outras pessoas ou impulsos de pensamento de um ancestral transmitidos pelas leis da hereditariedade, incluindo os impulsos passados de uma geração para outra a partir do momento do impulso vibratório original, concedido pela causa primordial que impulsiona um desdobrar gradual quanto o estado correto de desenvolvimento evolucionário é alcançado. O esforço ativo é recém-nascido, novo, enquanto que o esforço passivo é uma criação menos recente, e, na verdade, e muitas vezes o resultado de impulsos vibratórios de eras de um passado longínquo. O esforço ativo traça o seu próprio caminho, deixando de lado as trepadeiras que impedem a passagem e chutando as pedras que obstruem a estrada. O esforço passivo só passa pelo caminho mais percorrido. O impulso de pensamento ou de movimento, causado originalmente por um esforço ativo de faculdade mental, pode se tornar uma repetição contínua ou hábito estritamente automático. O impulso dado pelo esforço ativo repetido se desenvolve em uma força viva que prolonga passivamente até que seja interrompido por outro esforço ativo, ou que tenha sua direção alterada pela mesma causa. Por outro lado, os impulsos de pensamento ou de movimento continuados passivelmente podem ser concluídos ou corrigidos por um esforço ativo. A função ativa cria, transforma e destrói. A passiva cumpre a função dada pela ativa e obedece às ordens e sugestões. A função ativa produz o hábito de pensamento ou de movimento e o cede para as vibrações que os levam passivamente depois disso. A função ativa também tem o poder de enviar adiante vibrações que neutralizam a força do hábito de pensamento ou de movimento. Ela também é capaz de iniciar um novo hábito de pensamento ou de movimento com vibrações mais fortes, que conquista e absorve o primeiro pensamento ou movimento e substitui o novo. Uma vez que todos os impulsos de pensamento ou movimento são lançados em suas tarefas, eles continuam a vibrar passivamente até que sejam corrigidos ou excluídos por impulsos subsequentes concedidos pela função ativa ou outro poder controlador. A continuidade desse impulso original adiciona força a ele e torna sua corrente ou eliminação mais difícil. Isso explica a chamada força do hábito. Acho que isso será mais prontamente compreendido para aqueles que lutam para vencer um hábito adquirido facilmente. A lei se aplica tanto aos bons hábitos quanto aos ruins. A conclusão é óbvia. Várias das faculdades mentais muitas vezes se combinam para produzir uma única manifestação. Uma tarefa a ser realizada por requerer um exercício combinado de várias faculdades
algumas das quais podem se manifestar pelo esforço ativo, enquanto que outras aparecem com o esforço passivo. Deparar com novas condições, novos problemas, pede o exercício do esforço ativo, enquanto que um problema ou tarefa familiar pode ser abordado facilmente com o esforço passivo, sem a ajuda do seu irmão mais empreendedor. Na natureza, há uma tendência instintiva dos organismos vivos para realizar certas ações. A tendência de um corpo organizado para procurar aquilo que satisfaz os desejos do seu organismo. Às vezes, essa tendência é chamada de apetência. Trata-se realmente de um impulso mental passivo, originando-se com o ímpeto concedido pela causa primordial, transmitido de acordo com o desenvolvimento evolucionário, ganhando força e poder à medida que progride. O impulso da causa primordial é auxiliado pela poderosa atração ascendente exercida pelo absoluto. Na vida das plantas, essa tendência é plenamente discernível, indo das exibições menores, nos tipos mais simples, para uma exibição maior nos tipos mais evoluídos. Trata-se daquilo que geralmente é descrito como a força da vida, nas plantas. No entanto, é uma manifestação da atividade mental rudimentar, que funciona de acordo com o esforço passivo. Em alguma das formas superiores de plantas, parece haver sinais de ação de vida, independente, uma indicação sutil de escolha por vontade. Autores que escrevem sobre a vida das plantas relatam vários exemplos notáveis desse fenômeno. É sem dúvida uma exibição de atividade mental ativa rudimentar. Nas formas mais simples de vida do reino animal, há um grau muito alto de esforço mental passivo. Sem dúvida, os animais mais simples possuem a razão, apenas em um grau menor do que o dos humanos. E, na verdade, a demonstração de atividade mental volitiva exibida por um animal inteligente muitas vezes é quase tão quanto a demonstrada por tipos inferiores de humanos ou por criança pequena. Assim como uma criança antes do nascimento demonstra em seu corpo os estágios da evolução física do homem, uma criança antes e depois do nascimento até a maturidade manifesta os estágios de evolução mental do homem. O homem, a forma de vida mais superior produzida até agora, pelo menos nesse planeta, demonstra a forma mais sofisticada de atividade mental passiva e também um desenvolvimento muito maior da atividade mental ativa que aquela vista em animais inferiores. E mesmo assim, os graus desse poder podem variar muito entre as diferentes raças. Mesmo entre homens de nossa raça, os diferentes graus de atividade mental ativa são plenamente reconhecíveis. Esses graus não dependem de forma alguma da quantidade de cultura, posição social ou vantagens educacionais possuídas pelo indivíduo. Cultura mental e desenvolvimento mental são duas coisas muito diferentes. Basta olhar ao redor para ver os diferentes estágios do desenvolvimento da atividade mental ativa do homem. O raciocínio de muitos homens quase não passa de atividades mentais passivas, exibindo apenas poucas das qualidades do pensamento volitivo. Eles preferem deixar que os outros homens pensem por eles. A atividade mental ativa os cansa e eles acham que o processo mental passivo, instintivo e automático é muito mais fácil. Suas mentes funcionam com menor resistência possível. No entanto, eles são pouco mais que imbecis. Entre os animais inferiores e os tipos inferiores de homens, a atividade mental ativa é largamente confinada. As faculdades mais brutas, no plano mais material, as faculdades mentais superiores funcionam de acordo com a função passiva instintiva automática. À medida que as forças inferiores de vida progrediram na escala evolutiva, desenvolveram novas faculdades e lhes eram latentes.
Essas faculdades sempre se manifestaram na forma do funcionamento passivo rudimentar e, mais tarde, alcançaram formas passivas superiores, até que as funções ativas entraram no jogo. O processo evolucionário ainda continua, ou seja, a tendência invariável com o objetivo de alcançar uma atividade mental ativa altamente desenvolvida. Esses processos evolucionários é causado pelo impulso vibratório concedido pela causa primordial, auxiliando pela atração edificante do absoluto.